A história de um homem que nasceu cego e passou a ver, olha, é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas e se o verdadeiro milagre não for bem aquele que a gente imagina? Nessa análise, vamos descobrir que a lição mais profunda dessa passagem não é sobre a visão física, sabe? É sobre a diferença fundamental entre simplesmente enxergar e ser de verdade cego. E a história já começa com uma pergunta que, de um jeito ou de outro, muita gente já se fez. Quando os discípulos veem um homem cego, eles vão direto ao ponto com Jesus. Quem pecou? Foi este homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Essa busca por um culpado, por uma causa para o sofrimento, isso revela uma mentalidade muito humana que a história vai virar de cabeça para baixo. É exatamente aqui que a narrativa nos entrega a primeira grande lição. Porque a resposta de Jesus não só corrige os discípulos, não. Ela desmonta por completo essa ideia de que todo sofrimento é uma punição que vem direto de Deus. De um lado, a gente vê a lógica simplista dos discípulos. Sofrimento é igual a pecado. Simples assim. Mas Jesus, ele oferece uma perspectiva totalmente revolucionária. Ele diz que o sofrimento daquele homem não era sobre culpa, era sobre oportunidade. Ele fala que aquilo aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Pensa nisso. Em um instante, um problema se transforma num palco para a ação divina. Essa mentalidade dos discípulos acaba expondo o que a gente poderia chamar de um ponto cego espiritual. Essa tendência que a gente tem de fazer julgamentos pela aparência, de criar uma teologia muito pequena onde o favor de Deus é medido só pelo que se pode ver, como prosperidade ou sofrimento. Então, o ponto principal aqui é este. A resposta certa para o mistério do sofrimento não é um julgamento apressado, mas sim humildade. É a gente reconhecer que não somos juízes das causas escondidas na vida dos outros. Bom, a discussão teológica acaba e a ação começa. É agora que a gente vê como um ato de obediência, que parece até simples e meio estranho, para ser sincero, se torna o gatilho para uma transformação completa. O método de Jesus é bem esquisito. Ele faz lodo com saliva, passa nos olhos do homem e dá uma ordem simples. Vá, lava-te no tanque de Siloé. E o interessante é notar o que o homem não faz. Ele não discute, não pede uma explicação lógica, não pergunta por que o lodo, ele simplesmente obedece. E é nessa obediência que o milagre acontece. E aqui está o ponto central. A cura foi ativada por um ato de fé prático. O homem não precisou de um livro de teologia sobre obediência, nem de uma explicação científica sobre o lodo. Ele só precisou de uma coisa: confiar e agir. E isso nos coloca diante de uma pergunta bem desconfortável, né? Quantas vezes se pede ajuda de Deus, mas se hesita em seguir as direções mais simples e claras que já foram dadas? É um convite para a gente refletir sobre a nossa própria disposição em obedecer. Agora a história dá uma virada brusca. Um homem começa a enxergar pela primeira vez na vida, mas, em vez de festa, ele vira o alvo de uma investigação religiosa. É o momento em que a experiência pessoal, que não dá para negar, bate de frente com o dogma que não se dobra. Os líderes religiosos, os fariseus, entram em cena. E eles não entram como quem busca a verdade, mas como protetores do sistema deles. A motivação ali não é entender o milagre, mas achar uma falha para invalidar tudo, principalmente porque Jesus fez isso no sábado, quebrando as regras deles. No meio de toda essa pressão, de todo esse questionamento teológico, a resposta do homem curado de uma clareza e de uma força impressionantes. Ele não entra em debates complicados, ele se apega à realidade dele, que é inegável. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E o conflito todo se resume a isso. De um lado, a experiência pessoal e transformadora do homem, do outro, a opinião teórica e defensiva dos fariseus. É o confronto entre a verdade que foi vivida na pele e a teoria que eles queriam proteger a qualquer custo. E a conclusão é inevitável. A história nos mostra que quando uma mente ou um coração já decidiu rejeitar alguma coisa, não há argumento ou evidência no mundo que sejam suficiente para convencer. E agora a gente chega no clímax da história, no ponto mais crítico. Jesus encerra a conversa com um diagnóstico final que revela o grande paradoxo, e é desconcertante, sobre quem realmente vê e quem é verdadeiramente cego. Jesus diz que veio ao mundo para um julgamento, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. A lição aqui é muito profunda. O maior obstáculo para a visão de verdade não é a falta de conhecimento, mas a arrogância de achar que já se enxerga tudo perfeitamente. E esse é o grande paradoxo da história. O homem que admite que é cego é quem passa a ver. Enquanto isso, os líderes que insistem que enxergam perfeitamente
são declarados cegos. A humildade de reconhecer as próprias limitações abre a porta para a luz, enquanto o orgulho de quem acha que já sabe tudo se torna a própria escuridão. Então, o que a verdadeira sabedoria exige? De acordo com essa história, são qualidades que a nossa cultura muitas vezes tenta evitar. Exige quebrantamento, a coragem de admitir que não se sabe tudo. Exige disposição para estar errado. E, acima de tudo, uma abertura genuína para a verdade, mesmo que ela ameace as certezas que nos deixam confortáveis. E assim, a história termina com uma pergunta que vira o espelho na nossa direção. E se o maior obstáculo à iluminação não for algo externo, mas a própria certeza interna de que já se enxerga? É uma questão para a gente levar e pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.